Envelhecer com autonomia virou quase uma obsessão. E o que é que estamos dispostos a sacrificar para ter mais longevidade? Eu converso hoje com o Dr. André Chagas, ele que é cirurgião do quadril e tem anos de medicina e vai apresentar para nós quais são as tendências de 2026. Será que a gente está exagerando? Doutor, eu acho que a gente já teve a oportunidade de falar desse tema em alguns poucos episódios e hoje a gente vai ter a oportunidade de realmente falar da longevidade de um jeito que nós não abordamos ainda. A que custo estamos querendo ser mais velhos, mais maduros, durar mais tempo nesse mundo? Estou muito feliz que você aceitou o nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Eu fico assustado sempre quando eu venho aqui porque ela sempre dá um jeitinho de entrar no assunto do jeito que ela quer, né? Então... Mas você sabe, doutor, que eu acho que a sua experiência conversa muito com esse assunto, porque você tem essa preocupação de amadurecer bem e viver bem a vida que tem, né? Então, acho que combina com você esse tema, doutor. É que eu estou com 60 anos, Jéssica, talvez seja o meu conflito de interesse atual, né? Tentando entender melhor... quando a gente tem essa idade, a gente já está pensando nos 70, nos 80, mais perto. Talvez com 20, que nem você, 20, 25, Ai, adorei! A gente já não... A visualização disso tá muito distante ainda. Então, exatamente. Né? E a gente fala das tendências que vem acontecendo, né, dentro da saúde. Nós estamos percebendo uma geração que se diz mais saudável, que realmente tem preocupações que em outras épocas não era bem assim. A gente não se preocupava tanto com a saúde como se fala hoje. Talvez até pelo volume de acesso que a gente tem à informação. Só que aí a gente tem extremos. Vamos falar disso, doutor? O que você acha? Realmente tem diferença entre as gerações, como a gente encara a saúde? Isso que tu falou é só uma verdade, né? Não... Por que talvez a gente tenha falado muito sobre isso e por que a saúde esteja no... Eu vejo dois sentidos disso. O que eu acabei de falar, claro que nós temos uma população que já tem uma idade madura, mais para velha, no mundo, muito grande. Isso nunca foi tão representativo no mundo em população. O Brasil, agora em 2030, nós estamos bem pertinho, nós teremos quase 20% da população com mais de 60 anos. E a China também. Olha, lá é bilhão de pessoas. Então, lá vão ser 400 milhões de pessoas, mais ou menos. É muita gente. É muita gente. E isso faz diferença, porque são pessoas dando opinião e com interesse em assuntos que são pertinentes a ela. E o segundo ponto é esse que você falou. Nunca a medicina fez tanta diferença. A medicina não, a área da saúde em total. Eu falo medicina porque eu sou médico, mas, claro, toda esse pensamento em saúde, porque realmente há 50 anos atrás era muito diferente isso. E tem coisas que evoluíram tanto. Hoje uma cirurgia, como nós estávamos conversando agora há pouco, cirurgias que eram muito grandes, hoje são muito menos complexas porque a anestesia melhorou demais, os hospitais melhoraram demais, os médicos estão bem mais treinados. Antigamente, para fazer uma artroplastia de quadril, você tinha que ir em algum centro específico. Hoje, nós temos médicos treinados num volume muito maior, que sabem fazer uma cirurgia de boa qualidade. Então, a medicina melhorou demais. E a pergunta que todos nós estamos fazendo será o quanto que vai melhorar nos próximos 50 anos. Será que vai ter tanta melhora assim? Ou nós estávamos num passo muito mais atrasado e a tecnologia nos trouxe para uma fronteira que nós não imaginávamos até, talvez. E será que isso vai mudar muito para ter essa idade, talvez de 150 anos, que as pessoas estão falando, né? E pessoas com uma informação adequada, não é qualquer um que está falando isso. Então, com certeza é um assunto do momento.
Talvez isso igual a inteligência artificial e essas coisas que são ferramentas que estão vindo para nos ajudar. Esse assunto é bem pertinente. Eu posso até fazer um paralelo. Houve uma época dentro da comunicação que o rádio era o menino dos olhos, aí veio a televisão e se dizia, poxa, o rádio vai acabar. Aí, depois da televisão, veio a internet. Poxa, a televisão vai acabar. Sim. Claro que houveram mudanças para que eles permanecessem, né, com o seu espaço no mercado. Mas hoje, com a tecnologia, será que tem outros profissionais, incluindo os médicos, com um pouquinho mais de receio? Será que a medicina vai mudar tanto que eu vou ter que me reinventar ou até mudar de profissão? Com certeza, já mudou. Mudou tanto. Né? Eu agora estava vendo o Max aqui mexendo nas nossas máquinas tecnológicas aqui de filmagem, e eu lembro bem da fotografia, quando disseram que a fotografia ia acabar. Ela aumentou, na verdade. Ela Sim. evoluiu, e junto com ela veio filmagem, vieram outras... É a tecnologia que nós temos em tudo, né? E a gente percebe que é a nossa forma de pensamento diante delas é que faz a diferença em como ela é bem ou mal utilizada. E aí o Dr. ChatGPT, entre outras tecnologias, podem não ser os nossos melhores amigos. Trazendo para a ideia de longevidade, doutor, hoje, não sei se no consultório ou mesmo conversando com outros profissionais da área da saúde, existe a autoconsulta via inteligência artificial antes do paciente chegar lá para o médico? Como é que é isso? Não, Jéssica, eu acho que essa tua colocação é só meia verdade. Ela pode ser muito útil, sim. Né? Eu acho que pode ser ou não. Eu acho que é isso esse que é o assunto. Será que o modo como nós vamos usar essas ferramentas, eu acho que fazem a diferença. Uhum. Vai além disso, são os exames que nós temos à nossa disposição. Até que ponto eles ajudam ou nos deixam mais neurotizados e atrapalhando nossa vida? Os exames estão de tão boa qualidade que eles identificam algumas lesões que são benignas, são normais. Só que quando você enxerga a lesão, você se assusta, você se angustia e você quer saber exatamente que célula é aquela. Isso só tem um jeito, é você ser agressivo e fazer uma biópsia, isso... muitas vezes você fazer até cirurgias desnecessárias, e claro que isso vem com isso não é só em cirurgia, isso em medicamentos que você começa a tomar, porque a vitamina tem que ser de um jeito que alguém falou, e às vezes em suposições, você não tem uma prova, isso nós chamamos de científico, aquilo que é comprovadamente eficaz. E às vezes você descobre 10 anos depois que aquilo que você fazia tinha efeitos colaterais importantes e provocaram lesões importantes, aquelas cirurgias que foram desnecessárias. Então, hoje o que a gente fala muito é nessas sequelas, a gente chama na medicina iatrogenias, coisas que a gente causa que não tinha um problema e a gente acaba causando um problema por excesso. Então, esses excessos talvez tenham que ser melhor quantificados. A gente tem que... não é inteligência artificial o paciente já vir com alguma dúvida dele, e aí eu acho que o médico vai fazer a diferença, o consultor, né? Ele vai ser o teu consultor, a pessoa que entende mais daquilo para traduzir aquilo que está escrito no exame complexo como ressonância magnética. É um exame complexo, porque você, às vezes, pode ser induzido a tratar situações que não são tão necessárias serem tratadas. E falando dos exames da moda, daquilo que circula na internet, vou dar 2 exemplos. Um é a desintometria óssea, que a gente falava aqui nos bastidores, que hoje se faz até publicações realmente na rede social, dizendo que todo mundo deveria fazer, porque é importante, porque você precisa saber, até porque as pessoas estão mais atléticas, né? Então não basta caminhar na rua. Eu quero ter uma alta performance nas maratonas que eu vou participar, então indicam esse exame. E um segundo, doutor, que eu não sei nem se entra tanto na ortopedia, mas você que acessa o TikTok, com certeza já viu uma blogueira com aqueles exames que se compra na China.
pra ficar escutando o coraçãozinho. TikTok, Escutar o coraçãozinho do neném a toda hora. Escutar não sei o quê. Ver a fotinho. Sem se perguntar que risco isso poderia estar gerando. Não tem perigo nenhum. Quem disse que não tem, né? Com que base? É o tanto que a gente tá se permitindo a querer mais informações a troco de alguma coisa que a gente não sabe o que é. A ter mais performance, a saber mais, mas pra quê, né? E eu não tenho dúvida que isso causa esse mundo um pouco caótico de tanta informação, né? E isso deixa a nossa cabeça, e isso a gente sabe que o nosso cérebro ele não foi feito para ter tanta informação, porque cada vez que você tem muita informação, ele tem que julgar rapidamente, e esse nosso cérebro rápido, que julga rapidamente, ele é preparado para nossa sobrevivência. Então, na verdade, ele foi feito para ter alguns disparos no dia para proteger de um bicho brabo, porque ele ainda é da época do dinossauro, nosso cérebro. Ele pensa muito instintivamente na defesa, exatamente. E então, esse mundo angustiante que nós vivemos, talvez um pouco, e eu acredito sim que tenha sido por isso, né? Ele seja causado por esse excesso de informação nosso, e que nós não paramos de buscar mais, e estão muito à disposição nossa, né? Essa do bebê, sem dúvida. Tu imagina a preocupação de uma mãe que vai ter um bebê e quando ela não ouve mais o coração batendo, ela vai esquecer que foi a bateria que ela não colocou no carregador e foi esse o motivo. Pânico. Até lá ela já correu, foi pro hospital e bateu o carro no meio do caminho. Então, com certeza, esse é o assunto, eu acho. Como nós vamos usar tanta informação, tanta coisa boa de tecnologia, que até que ponto ela vai nos atrapalhar e até que ponto realmente faz a diferença nos ajudando. E aí, dentro da tua expertise aí, dentro da ortopedia e da saúde do quadril, essa ideia de ter mais qualidade de vida com pessoas querendo cada vez mais praticarem esportes de alto rendimento, às vezes sem a orientação adequada também, né, doutor? Qual que é a tua visão? O que é o equilíbrio que faz bem para uma longevidade? Pra gente ligar a chavinha do bom senso agora, nos ajude. Eu não acredito muito em bom senso, né? Porque o bom senso, ele depende de cada um. E a gente, na verdade, provoca os atos que a gente quer fazer e usa a lógica para a gente explicar aquilo que a gente já fez. Então, se você toma muito... Tem um vinho bom, tu tá numa conversa com os amigos e acaba bebendo demais. No outro dia você diz, nunca mais vou fazer isso, né? Mas faltou bom senso para não fazer antes, né? E o correr é uma adrenalina boa, quem gosta disso e quem tem muita atividade, e é muito bom fazer isso, né? Não estamos falando de coisas ruins, né? Mas deve ter um limite. Talvez qual seja o nosso limite? Então é aí que a gente faz pesquisa e procura entender até que ponto um remédio faz bem, um alimento faz bem, e até que ponto não faz. Mas existem lacunas hoje que vira opinião. Opinião é bom senso. Mas o que é bom senso e opinião? É a minha opinião apenas. Daí não é científico. Científico é aquilo que é provado, voltando a te dizer. Você imagina quando hoje, eu não tenho nada... assim, em contra a favor aqui, não quero ser político, mas quando um político se posiciona sobre um medicamento ou sobre uma vacina ou sobre um tratamento de saúde pública, para mim, saúde pública devia ser uma questão mais administrativa. O médico é um consultor, ele não é administrador também. Saúde pública a gente vai ver. Um exemplo prático disso, esgoto, comprovadamente deixa uma população com mais saúde. Então, legal, vamos investir em esgoto, né? Agora, tal remédio, que talvez custe mais caro que o esgoto, é usado porque é da moda, como você fala, ou porque eu achei que seria bom para a nossa população.
né? Mas onde é que está a que estatística? Que vai me tornar popular, às vezes, né? Exato. Então, na verdade, o conflito de interesse eu só usei o político, mas é eu falando sobre um assunto que eu não entendo, né? Uhum. Então, mas eu seria um consultor. As práticas que onde você usaria o dinheiro, as verbas, tem que ser científico, como é na medicina. Então, você vai usar as estatísticas de quem entende disso, quem sabe fazer política pública, né? E o doutor citou uma palavra que eu acho que vai ter que ser uma tendência de 2026, porque a gente começou a ver doenças que não existiam mais aparecendo de novo, e sem entender o que aconteceu, Não que me é a diga. história Quais das são elas? vacinas. Como assim? Ainda existe gente que acredita que vacina pode fazer mal. Cientificamente, elas são positivas ou realmente é um assunto que deve ser polêmico? Não, ele não é polêmico. Se você analisar do ponto de vista científico, ele não é polêmico. As vacinas são um remédio. E tem um índice de sempre que um remédio possa fazer mal, que é um efeito colateral daquele remédio. Amplamente as vacinas, a gente sabe que elas funcionaram muito bem, as que são bem testadas. Um exemplo que ninguém vai discutir no mundo, a poliomielite. Uhum. A poliomielite foi um horror, né? Ela não só causou muitas mortes, como ela deixou muita gente aleijada, mais aleijados do que mortos. Aleijada é a pessoa com uma deficiência física grande, muitas vezes até incapacitante, com dificuldade de ambulação. Quando veio a vacina, ela resolveu esse problema, não que ela não tivesse efeitos colaterais. Então, a vacina é um ótimo exemplo do que é científico. Então, foi provado que 0,01 das pessoas não vão ter benefício, vão ser azaradas que vão ter algum efeito colateral, e às vezes grave até. Uhum. Então, a discussão das vacinas, na verdade, a indústria farmacêutica produziu vacinas para tudo, para alergia, sem comprovação científica, para não sei o quê. Eu não sou o mais especialista em vacinas, eu faço ortopedia, mas a poliomielite para nós é importante, porque nós, quando éramos estudantes, a gente estudava os pacientes com poliomielite que tinham lesões graves, né? Então, as vacinas, como todo medicamento, não é só vacina, isso engloba todo medicamento novo, né? Esses medicamentos que a gente tem de novas tecnologias, talvez o para emagrecer agora, que é nova tecnologia, tu tá me olhando, né? Com medo de vacina, mas sem medo do Mas bombom. esse eu tenho pouco medo. Puxa, todos são iniciais, eles tiveram testes iniciais, a gente vai descobrir, assim, esse futuro daqui a 10 anos, né? Com o uso deles, né? As cirurgias também são assim. Tem cirurgias que são bem clássicas, que a gente sabe como elas funcionam e tem uma expectativa, não que elas não tenham ou não possam ter problemas. Mas ela tem que ser um benefício muito maior do que a possibilidade do problema que ela cause, né? Isso aí. Então, talvez hoje a gente esteja operando demais também. Que esteja banalizando esses processos, às vezes até agressivos, né? É agulha, todo mundo fazendo injeção e qualquer profissional faz uma infiltração, mas o que tu põe dentro desse medicamento? E qual o cuidado da asepsia que tu tem, né? Então, nós temos doenças hoje que nós não tínhamos. Mais infecções, que a gente não tinha antigamente, mais iatrogenias ou problemas problemas com medicamentos, porque a gente tomava muito menos medicamentos, né? E hormônios e anabolizantes e a gente só falava mal do cigarro, né? Pois é. Mas tem outras coisas que podem fazer mal, sim. Que também foi mudando, né? Primeiro era uma coisa boa, de status, e depois se descobriu que realmente fazia mal. Então, tudo é de época, se a gente for analisar, né, doutora? É a visão que a gente tem naquele momento. Sim. Mas, de fato, o que faz a gente buscar um remédio, buscar um médico, em geral, é uma dor. E quando a gente fala das dores no quadril hoje, o paciente que você recebe lá no consultório é esse paciente
mais jovem, que tá preocupado em ter mais qualidade de vida e já tá tendo lesão, ou realmente são pessoas maduras que já usaram bastante esse quadril e ao longo do tempo, obviamente, ele já não é mais o mesmo? Podem ter os dois tipos de pacientes. Nós temos os dois tipos de pacientes, né? Claro que depende um pouco do consultório de cada médico. Como eu faço, me dedico assim à doença do quadril desde que eu estou em Cascavel, a tendência é virem os pacientes que têm problema de quadril comigo. Então, já é um paciente pré-selecionado, vamos dizer assim. E muitas vezes ele tem um problema, às vezes um pouco mais orgânico, mais grave, vamos dizer assim. Mas, claro, tu tem problemas de quadril que não são o ortopedista que deve tratar. Uma dor de quadril reumática é o reumatologista que deve tratar. E daí a gente encaminha para o reumatologista, né? E a nossa visão como ortopedista é de cirurgião. Então, nós temos que saber a diferença do diagnóstico e o benefício de uma cirurgia para aquele paciente. Então, muitas vezes, a maioria dos pacientes, a gente tem que explicar para ele que a cirurgia não vai beneficiá-lo, né? Apesar da decepção, porque ele quer uma solução, né? Quer parar a dor. Ou que tem um remédio milagroso. Esses dias vendo, eu não tenho TikTok, mas eu vi na internet, apareceu para mim um rapaz que falava sobre um exercício que ele fazia para dor do quadril que funcionava em 100% dos casos e resolvia rapidamente. É sedutor isso, né? Mas é difícil acreditar que isso seja verdadeiro. Faça isso 2 vezes ao dia e você... resolvido, né? E terá essa solução. Aquele medicamento milagroso que você toma, parece aquele chá que a gente tinha nas esquinas, né? Que ele tinha uma tabela das doenças que aquele chá curava, né? Não que o chá não faça bem. Tem muitos chás que fazem muito bem, a gente sabe que funciona. Mas o quanto a gente vai tomar esse chá para essa dor no quadril que você está me falando, né? Então, claro que é isso que a gente tem que fazer, essa diferença, eu acho. Aí o exame pode nos ajudar, a tecnologia, você tem tomografia, ressonância, cintilografia, o ultrassom, além do raio-x que a gente já tinha, o raio-x está muito melhor do que ele era, né? Um exame super fácil, mas a gente começou a perder a interpretação do próprio raio-x, que nos ajuda muito, né? Então, saber o quanto essa tecnologia vai ajudar, eu acho que ainda faz a diferença. Dá pra gente ter hábitos que realmente vão preservar a saúde do nosso quadril, porque a gente só falou dos corredores de alta performance, mas a gente não precisa ser, né, doutor? Não me deixa preocupada. Não. O hábito pra gente ter uma vida saudável é o que todos os médicos vão dizer que você consulta. O cardiologista vai falar muito parecido com o ortopedista, que vai falar muito parecido com o outro que você for consultar, especialista, né? Quer ter uma qualidade de vida boa. Mas o que é isso, né? Mas ele vai residir na boa alimentação, no sono com qualidade. Boa alimentação, aquela que tem que contar todas as calorias, é nesse nível? Certamente. Então, eu acho que no fim vai residir assim, naqueles pilares básicos da boa saúde, né? Uma alimentação adequada, que ela é variada. Ela deve ter frutas com boa qualidade de vitaminas e alimentos que tenham proteína e alimentos que tenham carboidratos. Então, isso tem que ser balanceado. Qual é a parte legal disso? Tem a tal da IA que tu falou. Temos profissionais que entendem muito disso, nutricionistas e médicos especialistas em nutrição também, que são nutrólogos, se a gente tiver dúvida e quiser ir mais a fundo. E claro, o problema hoje não é a falta de alimento no mundo, é você alimentar adequado. Uhum. Mas o sono é igual. Imagine se você não precisar tomar um remédio para dormir, não precisar usar artimanhas para dormir bem, você chegar estou muito cansado, dormir e acorda de manhã, como foi boa, restauradora essa minha noite de sono, né? E a atividade física que você me comentou antes, a gente sabe, isso é comprovado, que a gente não precisa ser atleta
para pensar em saúde, para ser saudável, nós precisamos ter movimento, sim. Porque o mundo é muito confortável. Se tu pensar, ele tem ar-condicionado, ele tem elevador, ele tem carro hidráulico. Esforço mínimo, né? Marcha automática e assim por diante, né? Então, cadeira de rodinha, né, doutor? Que a gente nem precisa caminhar direito. Aqui. Então, a gente não quer... A vida confortável se tornou um pouco sedentária demais. Então, é por isso que nós usamos a academia, usamos exercícios especializados para ter músculo. Para a gente ter movimento. Movimento causa melhora nas nossas articulações, na musculatura, que ela é, na área da ortopedia, fundamental, um músculo saudável para te ter osso bom. Então, o que você pode ter de osso bom, além de alimentação boa, é sono bom e atividade muscular, porque o músculo saudável que deixa um osso saudável. É um conjunto isso aí. Eu gosto de colocar nesse conjunto o nosso estresse. Eita, doutor, esse aí porque tá difícil. Esse aí, ele tem que fazer parte das nossas conversas hoje, porque a nossa tecnologia, quanto ela está deixando nós mais estressados de pegar o celular, correndo, porque a gente precisa ver todas as notícias, porque a gente fica mais angustiado com a nossa família, tem que ligar todo dia para a família ou enxergar no vídeo. Parece os Jetsons, né? Porque quando a gente ia no orelhão ou na telefônica para falar, ninguém tinha telefone, a gente se contentava com a voz. Com a voz, é como o rádio, né? Uma vez por semana, era bastante. E a gente esperava uma carta em casa. Será que isso não deixava a gente um pouco mais lento? Claro que a produtividade era bem menor, né? Nós vamos ter que entender isso melhor. Eu acho que isso vai nos levar a mais longevidade. Porque pessoas longevas não podem ser muito ranzinzas. A gente tem que ser só um pouco ranzinza. Mas demais não dá, né? E o excesso de produtividade deixa a gente ranzinza, é verdade. A gente faz mal pra gente mesmo, sabe? E se a gente fosse elencar agora, você falou aí do osso bom, eu fiquei interessada nessa parte. Claro. Então tem como definir um osso bom e um osso ruim? Era pra ter causar interesse, né? Eu fiquei pensando, será que o meu é bom ou é ruim? Devo fazer uma desintometria óssea, doutor? Fale sobre. A densitometria é um exame relativamente simples de fazer. Tem pouca radiação, né? Mas ele isoladamente, ele ajuda, ele vê a quantidade de osso que você tem. Mas ele não sabe se tu tá tendo uma vida adequada. Então, a crítica do exame é que você vai pedir porque tu tá angustiada com essa situação. E você vai continuar angustiada. Daí você troca esse exame por outra coisa. Então, na verdade, é o teu estilo de vida angustiado que tem que ser trocado. Não o exame. Ele deve ser solicitado na hora certa, eu acho. Para a pessoa... Então, eu até acredito que os exames futuramente devam ser solicitados por pessoas que entendam interpretar esse exame. Não é o laudo que interpreta, porque esse te assusta muitas vezes, né? É a pessoa que interpreta naquela tua necessidade, né? Que vai estar te acompanhando de fato. O adequar... Você não te assusta mais, porque como a gente está à disposição, como tu falou da IA e do celular, a gente se acha super inteligente. Eu preciso arrumar alguma coisa lá em casa. A minha esposa brincou comigo sobre que eu fui arrumar a geladeira. Daí ela parou de funcionar de vez, eu tive que chamar o técnico que entende de geladeiras para resolver a geladeira. Então, não que a gente não deva solicitar ou saber opiniões, mas tem que cuidar para que ela não atrapalhem, principalmente a nossa mente, eu acho. Porque a parte financeira, a parte física, mental, até faz bem a gente ter cultura geral, saber bastante informação, né? E é muito bacana, a gente sabe muito mais informação que a gente tinha. Mas até que ela tem que ajudar a gente, não atrapalhar. Puxa, eu li na internet e perdi o sono com esse tal da densitometria. Agora eu vejo as pessoas muito estressadas com a densitometria, né? E ela é só preventiva, nós estamos falando dos próximos 20 anos. Talvez a gente tenha que falar para a pessoa, ou orientar ela, que se ela parasse de fumar, isso faria bem para o osso. Se ela tivesse uma atividade física moderada, seria bom para o osso.
Mas, ou seja, nós estamos... Muitas vezes tem que mudar no estilo de vida da pessoa. Isso é muito difícil. Você sabe o que é mudar estilo de vida? Eu pedi para que você troque o teu time do coração. Você é gremista como eu e você pede para a pessoa, não seja mais gremista. Seja corintiano agora, o Corinthians ganhou do Sul. Eu sou corintiana. Né? Então, agora eu quero falar. Né? Então, mas imagine você trocar o Corinthians por outro time. É difícil. É trocar a religião, é difícil trocar... Então, estilo de vida, você vai trocar aquilo que você gosta de fazer porque você acha necessidade. Perfeito. Né? Então, eu acho que, para resumir esse episódio, doutor, que a pergunta é, será que a gente está exagerando na busca pela longevidade? Depende do que você está fazendo aí no seu caso. Mas, de forma geral... olhar essa informação, olhar essa informação aí com mais cautela para não se deixar levar pelas ondas que aparecem. Porque vai demorar um pouquinho de tempo e isso é natural, que a tecnologia em todo lugar ela tem que ser testada. Nós estamos nessa dúvida do carro elétrico, qual que é melhor, elétrico, não elétrico, plug-in, não plug-in. Com certeza daqui a 5 anos a gente vai saber o que é melhor para a gente. Então, na saúde é igual. Tem coisas que nós temos que desacelerar um pouquinho. Tem que cuidar para isso não fazer mal para a gente. Esse excesso de informação, eu acho. Para mim, a cabeça está sendo o mais preocupante agora. Muito bem. Doutor, vamos te escalar para a gente falar de mais temas, tá? Se prepara. Claro. Você topa? Certamente. E para você que tá aí do outro lado, já sabe, né? A nossa responsabilidade é dividir informação de qualidade para que você possa viver melhor. Então, se o assunto é longevidade, vamos viver com mais equilíbrio? Eu topo esse desafio. Será que eu consigo ficar menos tempo no meu celular? Se você ficar, eu também fico. Até o próximo LikeCast.